meus irmãos. Bom dia. Alô, alô. 1, 2, som. Alô, isso. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Hoje nós estamos tentando novamente fazer a transmissão ao vivo. Outro dia fizemos, mas a qualidade da imagem não ficou muito boa. A voz ficou boa, mas a imagem não. Então nós decidimos não colocar no ar. Acabamos excluindo aquele vídeo. E hoje, mais uma vez, estamos tentando transmitir ao vivo a nossa escola dominical. Então, a todos que estão aqui, que Deus os abençoe, e aqueles que estão acompanhando ao vivo também. Transmitir ao vivo vai acabar com a escola dominical de modo nenhum, mas vai ajudar aquelas pessoas que não podem vir. Por exemplo, uma pessoa estando no hospital e tendo acesso à internet pode acompanhar a nossa escola dominical. E aqueles que por algum motivo não puderam vir nesse horário poderão depois acessar o vídeo e aproveitar também essa aula que é ministrada. Nosso intuito com isso é fazer com que por todos os meios a palavra de Deus seja divulgada. Aqueles que gostam de vir vão continuar vindo. Eu sou um que, mesmo tendo toda a tecnologia, viria. Então nós vamos hoje trabalhar o texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós já tratamos da primeira parte deste capítulo. Nós vamos entrar agora na segunda parte. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos orar a Deus pedindo que nos ilumine e nos ajude a entender a sua vontade? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus de misericórdia, pedimos graça para compreender Tua palavra. Reconhecemos que temos limitações, reconhecemos que muitas vezes entendemos o que está escrito, mas temos dificuldade de viver. E por isso invocamos o Teu nome, pedimos a assistência do Senhor, para não somente sermos ouvintes, mas sermos praticantes da Tua palavra. Abençoe a todos e assim nos ajude, e afasta de nossa mente toda distração, tudo aquilo que possa tentar atrapalhar a nossa compreensão daquilo que é a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. O uso dos dons. Basicamente, o capítulo 12 da carta aos Coríntios trata do uso dos dons. Nós temos usado como referência principal e essencial a Bíblia Sagrada. E como textos que nos auxiliam também na compreensão, o comentário de 1 Coríntios do reverendo Hernandes e o comentário de 1 Coríntios de Calvino. São dois textos que nos ajudam como obra de consulta. E eles colocam da seguinte forma, que o uso dos dons ali, na primeira parte, o apóstolo Paulo está explicando que começou a ser motivo de contenda. Eles começaram a usar os dons como sinal de status. Eu tenho, você não tem. Então, nós percebemos do versículo 1 até o versículo 11, o apóstolo Paulo combateu duramente isso. Falou, vem cá, mas quem é que dá o dom? Não é Deus? Com qual motivo ele dá o dom? Não é a edificação da igreja? Como é que vocês estão usando o pretexto dom para a vaidade pessoal? E na sequência, ele vai mostrar isso que nós vamos ver nessa manhã. A unidade da igreja, que a igreja é um corpo. A igreja, sendo um corpo, ela tem características próprias que são necessárias que a gente entenda. E o apóstolo Paulo vai trabalhar isso. A gente percebe também que ele usou vários símbolos para esse mesmo corpo. Ele falou do corpo como família, do corpo como um exército, do corpo como templo, como noiva. Mas se pudéssemos destacar em todas as cartas do apóstolo Paulo, nós poderíamos ver que a comparação que ele mais usa é da igreja como corpo de Cristo. Cristo cabeça e a igreja esse corpo. Por que ele fala de corpo? É para ressaltar um aspecto que nós precisamos entender: a unidade da igreja. A unidade da igreja. Se nós não entendermos a unidade da igreja, ficará difícil entendermos toda a relação que há dessa
igreja maravilhosa com o Cristo que é Senhor da igreja e cabeça da igreja. Ressalta também a diversidade do corpo. Ainda que ela seja uma, ela é composta por diversas partes e partes diferentes. E também ressalta a mutualidade do corpo. Vejamos o texto lá a partir do versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, não são todos apóstolos? Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Esse texto, evidentemente que ele tem que estar conectado com o restante que a gente estava vendo. A igreja estava entendendo errado os dons. Então o apóstolo Paulo começou a explicar aqui, olha, nós somos um corpo. O corpo, ele tem essa unidade. Vamos analisar esse primeiro aspecto. Segundo Peter Wagner, no livro, inclusive do reverendo Hernandes, citando isso, ele mostra que existem dois fatores, é lógico que existem outros, mas pelo menos dois que são primordiais, que demonstram a unidade do corpo. Primeiro, o sangue. Se alguma parte do teu corpo não receber a irrigação do sangue, o que acontece? Aquela parte começa a morrer. Tem um termo, quando a pessoa vai para um lugar muito frio, que congela a parte do corpo, e bem dizer, aquela parte morre, fica parada, porque deixa de receber o sangue. É hipotermia? Não. É um outro, não é hipotermia. Hipotermia é frio, mas é um termo que faz congelar mesmo. Necrose. Mas sei que você perde, porque parou de circular o sangue. O aspecto que era vital para ele
parou de circular. O sangue circula em todo o corpo. E a analogia aqui ela é bem apropriada. Que sangue seria esse? A nossa unidade em Cristo. O simbolismo aqui é de que o sangue de Jesus Cristo é por todo o corpo, e para o corpo, e em favor do corpo. Se nós não entendermos isso, nós teremos sempre aquela ideia de unidade como ecumenismo. E de forma nenhuma a Bíblia está falando de ecumenismo. Nós temos unidade em Cristo, e fora de Cristo não há unidade. Costume as pessoas dizerem: então me dá um abraço que eu sou teu irmão. Mas você não serve ao mesmo Deus. Você despreza a salvação de Jesus. Então, na mesma fé nós não estamos. Não corre o mesmo sangue do Cordeiro em nossa vida. Outro aspecto importante dessa unidade é o Espírito. Olha o verso 13, o que ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. A ideia de que o Espírito Santo habita em você, capacita você para fazer parte desse corpo, e não para agir de forma avulsa, de forma espontânea, de forma... Obrigado, irmão. De forma a você querer realizar coisas independentes de Deus. O quanto é importante a igreja entender que a unidade, ela está no sangue de Cristo e na ação do Espírito. É verdade, se uma igreja não entende o que é ser guiada pelo Espírito, ela não está em Cristo. Pelo contrário, nós vimos aí recentemente a respeito dos frutos. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Sem mim, nada podeis fazer. E Ele disse que o Espírito Santo estaria em nós, habitaria em nós, e iria nos direcionar. Pela palavra e pelo Espírito nós somos direcionados, meus irmãos. E nunca devemos esquecer disso. Isso que traz unidade para a igreja. E na sequência ele fala: quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Por que ele enfatizou isso? Também na igreja nós temos a mania de discriminar algumas pessoas. Na nossa, não sei, você deve responder. Mas nós precisamos perceber o seguinte: nós consideramos todos irmãos, irmãos em Cristo, ou tem aquele que é mais irmão, aquele que é menos irmão? Não estou falando de amizade, porque amizade depende de afinidade. Eu estou falando de consideração. E aquele irmão que confessa Jesus e vive para Jesus é teu irmão, mesmo que tenha divergências entre vocês, de opiniões, de gostos. Mas se ele está em Cristo e você está em Cristo, nós somos um só corpo. E isso tem que ser enfatizado. Na sequência, ele vai começar a mostrar para nós a diversidade do corpo. E eu acho muito bonito isso. Já pensou se todos na igreja fossem Hélio? Pastor Hélio Francisco da Silva, esse que vos fala, auxiliar na Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Curitiba. Iria ter coisas boas? Eu acredito que sim, mas iria ter coisas chatas. Então Cristo coloca diversas pessoas, diversas maneiras, e essa diversidade, ela funciona de forma harmoniosa. Talvez os que muitos ainda não entenderam é que é necessário cada pessoa que Cristo chama. Cristo não chama ninguém para esquentar a banca. Tenha certeza disso. Qual que é a minha função na igreja? É vir aqui, ficar sentadinho e ir embora. Não é. Não é mesmo. Cristo te deu capacidade. Cristo te derramou sobre você do Espírito. Te deu condições de você fazer tudo aquilo que Ele quer que você faça. Então percebam que Ele começa a mostrar, olha, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí ele faz a analogia do pé, do ouvido. E imagina se o ouvido quisesse ser pé e o pé quisesse ser ouvido e os dois ficassem debatendo.
Ou então, se um pé teu quisesse ir para um lado e o outro para outra direção totalmente oposta. Mas muitas vezes é isso que acontece na igreja. Não aceitam a direção do cabeça, que é Cristo. Não aceitando, querem fazer no corpo aquilo que bem entende. Isso não dá certo. Não funciona. A diversidade, ela funciona de forma harmoniosa. Ela tem diferenças nítidas. Por exemplo, a função, qual órgão do corpo que bombeia sangue para todo o organismo? E ao mesmo tempo que ele bombeia, ele filtra, ele faz o sistema de filtragem do nosso sangue. Aonde que é o filtro mesmo? É isso. O que a gente percebe com isso? Cada órgão tem uma função específica. Então quer dizer que o coração é mais importante. Você pode perder o rim, pode perder o estômago, pode perder o cérebro. Acéfalo. Tem crente que acha que pode ser acéfalo, que tem órgão que ele pode desprezar. Todos nós, irmãos, a gente deve perceber que as diferenças são nítidas, mas são diferenças próprias de um corpo, de um organismo vivo e que atua em prol de uma causa específica. Então, quando ressaltamos a diversidade, aqui ele vai ressaltar a diversidade, no verso 20 ele arremata dizendo: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. É lógico que aqui ele está usando de figura de linguagem, uma comparação. Mas, por exemplo, Cristo, é isso que ele quer dizer. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos membros desse corpo. Cada um é diferente do outro. Se na nossa igreja tivesse trigêmeos, aqueles que são iguaizinhos na aparência, a personalidade deles seriam totalmente iguais. Não seriam. Porque Deus tem uma forma especial de colocar pessoas. Ele coloca pessoas com capacidade, com inteligência, com dons diferentes, para que o corpo funcione. Agora, e se aquelas pessoas que foram colocadas nessa diversidade do corpo não quiserem agir? Vai ter parte do corpo sem funcionar. Ah, mas a igreja fecha por causa disso? Não. A igreja não fecha. Mas aquilo que Deus queria e quer fazer através de você, deixa de acontecer. Eu sei que aqui poderíamos entrar num debate teológico. A vontade de Deus vai ser cumprida de qualquer jeito. Depende de qual vontade. Se você quiser ir para um debate teológico, um dia a gente pode marcar e vamos caminhar nessa. Mas a gente percebe que a vontade de Deus, ela não é só de um tipo. Ela tem de diversos tipos. Por exemplo, quando a vontade de Deus dá uma ordem, mas espera que o homem obedeça. Essa é o que nós chamamos em teologia de vontade de Deus preceptiva. Ela dá um preceito e espera que ele obedeça. Se ele obedecer, vai acontecer algumas coisas. Se ele não obedecer, não vai acontecer. E Deus não intervém para que ele faça na marra. Ele tem que querer fazer. Então a vida do corpo tem um aspecto que você precisa tomar atitude. E tem que agir, e agir de acordo com o que Ele te deu de capacidade. Louvado seja Deus por isso, porque Ele não só te chama, como capacita. É uma frase muito comum, que é falada na igreja e verdadeira. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados, ou os escolhidos. Deus te traz para junto e te dá a capacidade de fazer o que Ele deseja. Adiante. Então, primeiro a unidade do corpo, depois a diversidade do corpo. E por fim, ele ressalta aqui outro aspecto, que é a mutualidade. Essa palavra mutualidade, alguns têm dificuldade de entender, mas se resume numa frase muito simples: uns aos outros. Mútuo. Eu faço para você, você faz para mim, ou eu faço para você.
você faz para o outro, e assim o corpo de Cristo vai sendo tratado, vai sendo cuidado, vai sendo amparado, pastoreado. Faz tempo, irmãos, que pela graça de Deus que nos deu essa compreensão, eu reconheci que é impossível sermos pastor de 100 ovelhas. E vou falar mais, acho que até de 50 fica difícil. Tem alguns que se julgam pastores de 1000 ovelhas, mas no aspecto mais restrito dessa palavra pastor é impossível. Quando que você vai conseguir cuidar de forma pessoal, individual, de 100 pessoas numa igreja? O que a maioria de nós pastores faz é correr atrás dos casos que a gente sabe que é urgente ou que nos dizem que é urgente. É um aconselhamento, é uma visita, é uma oração. Só que na maioria das vezes nós não sabemos como foi a tua semana, qual foi a tua dificuldade. Então, nós entendemos que Deus, Ele coloca o pastoreio mútuo também como algo da igreja. Aconselhai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Então nós temos vários mandamentos que indicam a mutualidade. Aí nós temos 2 perigos que é necessário nós ressaltarmos. Primeiro perigo, complexo de inferioridade. Eu sou só uma unha nesse corpo, e unha serve só para ser cortada. É um complexo de inferioridade. Qual de vocês, já que a unha não tem importância, quer arrancar todas? Serve para coçar. Serve para dar uma coceirinha nas costas, assim. Não, irmão. Ou dos olhos também. Serve de lanchinho, né? Roer unha. Meus irmãos, a unha tem uma função, cada parte no nosso corpo tem uma função. Logo que, para Deus, não tem ninguém, olha, esse aqui que eu dei um dom, ele é inferior a todos os outros. Porque esse dom aqui não é de aparecer muito. Aquele dom é de aparecer. Por exemplo, outro dia nós comentamos aqui na igreja, em vários ministérios, e até no nosso, acontece uma convergência de compreensão errada a respeito de dons. Dom, cantar e pregar. É uma convergência que a Bíblia nunca disse. Inclusive, quando nós fazemos o teste dos dons, eu já fiz uns 5, 6 em outras igrejas também. E nesse teste eu percebi um desvio padrão. E esse desvio padrão é bem interessante. Diversas pessoas com o dom de ensino e não tem professor. Diversas pessoas com o dom da música e ninguém toca. Aí eu falei, meu Deus, se tem todas as pessoas com esse dom, por que não estão exercendo? Aí eu percebi que é assimilação. Eles gostariam de ter aquela capacidade, mas não é a capacidade que Deus deu. E aí, reparando isso, eu comecei a fazer uns cálculos para mudar, tirar esse desvio padrão no teste dos dons. E por que é importante isso? Porque para muitas pessoas dom é ou você canta ou você prega. Se você não canta, você não prega, você não tem dom. E não é isso que a Bíblia diz. Novamente vem o quê? Um complexo de inferioridade no meio da igreja. Aí vem a irmãzinha e diz, pastor, eu não sei pregar. Mas aonde que está que você tem que saber pregar que nem um pastor? Uma vez a pessoa chegou para mim, pastor, eu não sei falar de Jesus. Falei, então já está mentindo, porque eu estou vendo você falar. Não, mas não é desse jeito, eu queria pregar. Falei, filha, pregar, 4 anos de estudo, mais não sei o que, é tempo. O pregar, o ser um líder constituído como um pastor na nossa denominação, leva tempo, estudo, dedicação. E mesmo assim não significa necessariamente que ele tem o dom.
A pessoa pode alcançar o título de reverendo e não ter o coração, ou dado por Deus, a capacidade de reverendo. Então perceba o seguinte, o que queremos dizer aqui? Perigo do complexo de inferioridade, você se achar menos no corpo. Perigo do complexo de superioridade, você se achar o máximo. Só eu prego naquela igreja, mais ninguém presta. Eu oro 15 minutos por semana. Então vai se achando. Aquilo que ele faz, ele começa a se achar que sem ele Deus não faria nada. Só que não só isso, outro problema grave é desprezar o irmãozinho. Quem será que na igreja é mais importante para Deus? Tem pastores que acham que é ele. Tem pastores que acham que sem ele a igreja não vai. Lê do engano, irmão. Porque se ele sair, se ele abandonar, Deus levanta outro. Porque a igreja de Deus é cuidada por Deus. Vocês têm essa congregação que não tem pastor, as subsistir. Então o complexo, irmã, de superioridade leva a isso também. Ou então porque você tem uma habilidade a mais que se destaca, que é visível, leva-o a achar que aquele que não tem a mesma habilidade não presta, ou não serve, ou não tem atividade. Vamos dar um exemplo? O dom de ensino relacionado com o dom de intercessão. O dom de ensino, geralmente, ele está em destaque. Você pode ensinar um a um, mas você pode ensinar para pessoas. Enquanto às vezes o dom de intercessão é a pessoa e Deus. Qual deles é mais importante? Para Deus. Mas na igreja visível, às vezes colocamos uma ênfase exagerada no dom visível, naquele que se destaca, naquele que toma a liderança, vai à frente. E isso não deve ser assim. E isso pode levar ao complexo de superioridade. É necessária a mútua cooperação. Olha o verso 25, diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O que é cooperar? Operem juntos. Operem juntos em destruição uns dos outros. Presta atenção. Tem irmãos que se reúnem para destruir o outro. Vamos reunir uma rodinha aqui e falar mal da vida do outro, já que ele não está aqui. A hora que ele chega perto, a rodinha para. Isso é do diabo, isso não é de Deus. Pode repreender que é ação maligna. Outro exemplo. Você sabe que o irmão está precisando de um apoio. Você tem condição de dar esse apoio, nem que seja uma palavra de ânimo, e não dá. Você não está cooperando mutuamente. Mas ninguém veio atrás de mim quando eu precisava. Aí novamente o complexo de tadinho, né? Ninguém fez por mim, eu não faço pelos outros. Se você sabe o que deve fazer, faça. Viva o cristianismo. E isso vai gerar uma cadeia. Fizeram para mim, eu também faço. Mas mesmo os que não fizeram, mesmo que não tenham feito para mim, eu vou fazer para os outros. Cristianismo não é só bem a mim. O que o Senhor Jesus disse a respeito disso? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando eu me dou, eu estou recebendo do alto e Deus proverá na minha vida o dia que eu necessitar. Você quer ver outro erro tremendo que acontece? Eu ajudei tanto fulano e agora que eu preciso ele não me ajuda. Será que é assim? Geralmente é assim, pastor, mas aí Deus levanta outra pessoa para ajudar a gente. Às vezes a gente quer, porque tem que ajudar a pessoa sem esperar nada. Ótimo, Se a ótimo. gente observar, Ótimo. Deus não levanta aquela que a gente ajudou, mas levanta uma outra para ajudar a gente. Só a gente não vê que levantou a outra, só vê que não levantou aquele. Ótimo, a irmã
irmã está ressaltando uma verdade aí que é tremenda. O que acontece? Eu ajudei fulano. Aí passou 1 ano, 2 anos, eu preciso. Fulano não me ajuda. Poxa, mas que absurdo, como é que não me ajudou? E Deus está levantando outra pessoa para te apoiar. Nós devemos fazer o bem sem esperar receber de volta. Devemos fazer como se fosse para Deus, e tem que ser para Deus. Eu faço bem não porque as pessoas vão me devolver esse bem, eu faço porque Deus mandou. Quando você faz assim, você fica mais tranquilo. Mas toda vez que você faz esperando o retorno, você não está fazendo mútua cooperação, você está fazendo investimento. Ah, deixa eu depositar aqui, que o dia que eu precisar tem que vir de volta. E se não vir, eu jogo na cara. É mais importante que não precisa mesmo, quando a pessoa ela vem. Sim, mas eu falo assim de ficar jogando na cara. Ah, eu te ajudei, você não me ajudou. Eu te ajudei, você não me ajudou. Essa coisinha, essa atitude demonstra que a pessoa não entendeu ainda o que a palavra de Deus fala de o Senhor proverá. Deus pode prover através da mesma pessoa que você ajudou? Pode. Mas como pode prover através de outro? Foi o que a irmã Misma ressaltou. Sempre promove através de outra. Pelo que eu tenho vivido, é Não, sempre através de outra. eu já vi prover através de quem foi ajudado também. Eu já vi, então não posso negar que existem muitos corações agradecidos. Amém. Vamos adiante. Empatia na alegria e na tristeza. Verso 26. Presta atenção nesse versículo, é muito importante a gente observá-lo também. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Por exemplo, você está no corpo aí, o médico te fala, olha, você vai ter que amputar o braço. Aí todos os membros ficam felizes falando, ainda bem que não fui eu. Certo? Todos os membros vão ter que se adaptar, tanto é que eles falam de reabilitação, a viver sem aquela parte. Eu tenho uma tia que tem a perna amputada e ela teve que aprender a viver daquele modo. Não é totalmente amputada, ela consegue andar com muleta, mas eu vejo a luta que ela passa, ela teve que reaprender a viver daquele modo. Perder parte do corpo não é negócio para ninguém. E também não é uma escolha. Mas nós precisamos atender o seguinte: se alguém está sofrendo, ao invés de você ficar achando o motivo do sofrimento, eu preciso ressaltar isso aqui. Semana passada eu fiz uma visita, não vou mencionar detalhes, mas a conversa foi o seguinte: alguns crentes foram lá dizer que a pessoa estava sofrendo por quê? Cortava cabelo. Por quê? Pintava a unha. Por quê? Tinha demônio. E eu fiquei imaginando, meu Deus, cadê o crente com uma acetona? Cadê o crente com uma peruca? Cadê o crente que exorciza? Já que eles dizem que é por causa disso, tira! Cambada de sem vergonha. Não tem o que falar, fica quieto. A pessoa está com dor, está com enfermidade, e você vai jogar mais sofrimento em quem já sofre. Sinceramente, se eu pego os crentes desse, eu ponho para correr. Ponho. E graças a Deus essa pessoa aprendeu a fazer isso. Ah, está vindo visitar, é de tal. Não, não quero não. E se for o caso, chama o segurança. Pode tirar daqui. Porque se pode, a pessoa está com dor, sofrimento, você vai lá dizer, você está sofrendo porque você merece. Aí eu fui obrigado a ler João 9, que chegaram para Jesus e falou, mestre, quem pecou para que essa pessoa nascesse cego? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus falou, nem ele nem os pais, mas foi para que nele manifeste as obras de Deus. Tem umas pessoas que estão fazendo aqui uma geração, né? Lá na vila, Uhum. a casa de um senhor tem um comércio, bem no terreno dele, passa, corre, Uhum. baixo, e volta e meia aquilo destrói a parte dele. Ele fala que é a ação do demônio. Ele construiu a casa, passa o rio embaixo, Dele, né? e a hora que cai parte da casa foi o demônio. Não a casa, mas a parte de baixo. Ah, a parte do terreno, assim. A parte do terreno, que ela vem lá do Xaxim, corta a BR, né, e vai descer no córrego aqui na Santa Bernadette, que vai para o Belém, né?
Aham. Que volta e meia aquilo lá traz muita sujeira, alguma coisa, aquilo acaba cedendo. E ele fala que quem faz aquilo é o demônio. Mas aí que está o problema, meus irmãos, a gente atribuir a algo de fora uma coisa que foi culpa minha. Se eu pego meu carro, entro na contramão sabendo que é contramão, é só meio quarteirão, e bato o carro, foi o demônio que fez bater carro? Ou foi o demônio da minha ignorância, da minha estupidez? Talvez é o meu demônio, pronto. E a pessoa fala, não, sou eu que me fiz mal. Eu fiz mal para mim mesmo. Agora, quando você atribui algo externo, é mais fácil. Porque aí você põe a culpa de fora, sendo que a culpa está dentro. Aí é fuga e nunca alcança a cura, irmão. Porque vai ter sempre o demônio destruindo alguma coisa, ao invés dele pegar, tomar cuidado de não fazer errado. Existe ação maligna? Nós cremos sim em ação maligna. Só que tem algumas que são ação humana, que ele quer dizer que foi maligna. Que se ele tomasse algumas providências humanas, esse demônio nunca apareceria. Vamos lá, adiante. Empatia, na alegria e na tristeza. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Tem irmãos que conseguem chorar com os outros, mas quando o outro está feliz, ele sente uma inveja. Inveja. Casamento do outro está feliz? Ai, como é que pode o casamento daquele? Parece que é perfeito, tomara que dê errado. Não, ele não fala, mas o sentimento é esse. Como é que pode ele estar andando naquele carro e eu aqui de bicicleta? Tomara que fure os pneus, para ele ver o que é bom andar de bicicleta. O nome disso, inveja. Dentro da igreja. Corpo que não consegue se alegrar com a alegria do outro. O irmão vem contar uma bênção, você acha? Sei não, você não está inventando. Misericórdia, irmão. Se alguém está feliz, se alegre. Se alguém está chorando, chore junto. Tenha empatia. O que o pastor Anísio fala? Várias vezes com vocês. Como que nós devemos orar? Com empatia. Significa o quê? Se colocar no lugar do outro. Seja na dor, seja na alegria. Porque a vitória é tua, a vitória é minha. Se você está feliz, eu fico feliz. E assim tem que ser a vida no corpo. Pois bem, irmãos, alguma dúvida, pergunta até agora? Vamos abrir um espacinho aqui para dúvidas, temos alguns minutos. Só voltando à questão da necrose no começo que ele falou. Sim. Se a gente não deixa o Espírito agir, né, como disse que é o Espírito Santo e o sangue de Jesus na vida da gente, a tendência da gente é necrosar e parar, não produzir, né? Adilson, como é sério isso? A Bíblia fala alguns aspectos com relação à ação do Espírito. Ela fala, não apagueis o Espírito. Fala, não entristeçais o Espírito. E aqui ela mostra esse aspecto de vida no corpo. Ora, se eu, sabendo o que Deus diz, faço o contrário ou não faço o que Ele manda, eu estou apagando o Espírito. Aí a pessoa começa a ter um cristianismo, entre aspas, na carne. E acha que está tudo bem. Não, e acha que está tudo bem. Por quê? Ele não está na dimensão que Deus deseja. Só que por acostumar com isso, vai vivendo. Talvez uma das críticas que nós temos que fazer internamente à nossa própria igreja é esse desprezo, essa desconsideração à obra do Espírito. Eu não preciso ser pentecostal para crer na obra do Espírito. Eu não preciso sair da igreja presbiteriana do Brasil para crer que a ação do Espírito é verdadeira em minha vida e no meio da igreja. Nós vamos estudar aqui mais para frente a respeito dos dons. Nosso propósito hoje não era estudar sobre os dons, era só fazer essas considerações iniciais. Mais para frente, quando chegar ao capítulo 14, aí nós vamos estudar vários dons. E aí você vai ver o quanto é bonita a ação de Deus, a ação do Espírito Santo no meio da igreja, movendo, agindo, capacitando. E quanto a nós, quando a gente se submete, obedece, é o vaso na mão do oleiro, a tua vida fica muito melhor.
Não importa se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco. Se você sabe ler bem ou se você nem sabe ler. Se você consegue mobilidade fácil ou se você tem dificuldade de se locomover, não tem veículo, qualquer coisa assim. Deus te chamou, Deus te capacita e Deus quer usar a tua vida. Amém? Amém. Vamos orar a Deus encerrando? Oremos a Deus pedindo que nos dirija e nos conduza nessa caminhada. Ó Deus, nosso Pai, nós oramos agradecendo por Tua palavra e rogamos a Tua bênção sobre todo o Teu povo. Também, Deus, que esse estudo venha produzir fruto, que a gente perceba a unidade, perceba essa mutualidade, essa diversidade que existe no corpo. Mas o corpo é o Senhor, Cristo cabeça, e nós parte desse corpo. Louvado seja o Teu nome. Rogamos que nos traga a iluminação do Teu Espírito. E obrigado a Deus por essa manhã, por cada vida. E em nome de Jesus, derrame paz, derrame segurança, direcionamento em cada vida, em cada lar. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.